Nós vamos orar agora, vamos fazer uma oração, vamos orar pelo nosso Brasil, pelo mundo, pelos governantes, para que eles se entendam, para que eles unam-se, para que mais pessoas não desçam à sepultura. Nós vamos orar também, vamos orar por aqueles que estão enfermos, isso, aqueles que estão no leito da dor. Nós vamos orar por aquelas famílias enlutadas. Vamos orar também por aqueles profissionais que estão na linha de frente, trabalhando, arriscando a própria vida. Precisamos orar. É tempo de orar. Nós estamos escrevendo uma história como nunca fora escrita. É verdade? Acredite e creia. Pastor Eliezer Júnior, pastor lá no Nordeste, ele fez um sermão e ele dizia: nós não podemos sair desta crise da maneira que entramos. Não! Como que eu vou sair desta crise? Da maneira que eu estou vivendo ela. Eu estou orando mais? Eu estou lendo mais a Bíblia? Nós estamos vivenciando um sinal da volta de Jesus. Lá do Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 11, Jesus disse que haveria pandemias. Jesus vaticinou. E como o tema hoje é um tema profético, eu vou alongar este comentário e dizer que nenhum falso profeta enunciou este acontecimento. Vocês não viram as televisões noticiando alguém dizendo que o mundo haveria de parar 90 dias. Não! Isso não foi anunciado, porque isso é obra de Deus. Não que acontecesse essa mortandade, não. Mas fruto da desobediência da humanidade, estas coisas, elas estão ocorrendo. As televisões não estão mostrando, os videntes. Não, ninguém falou que o mundo haveria de parar. Não. Eu encontrei um amigo que tenho estudado a Bíblia com ele, e ele dizia: Luiz, é impossível o mundo parar um sábado, é impossível os aeroportos, as bolsas de valores, o comércio parar um dia da semana, é impossível guardar o sábado. Eu voltei a ele, e eu disse: olha, amigo, o mundo está parado há 30 dias. Apenas serviços essenciais. É o que a Bíblia diz que pode estar funcionando. Serviços essenciais. Porque aquele serviço que não é essencial, ele pode ser feito durante 6 dias. O 7º é o dia do Senhor. Vamos orar para que os corações incrédulos sejam convertidos, para que nós nos convertamos mais e mais. Eu convido você então a fechar os olhos para falar com o nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, é assim, Senhor, que eu quero iniciar esta prece, porque somos filhos e nos dias que estamos vivendo, nós precisamos de um Pai soberano, de um Pai que cuida, de um Pai que socorre, de um Pai que está presente na dor e na alegria. Ó Senhor Deus, isso não é retórica, Senhor, não. Nós estamos em oração por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão sem o ar, porque esta enfermidade
tira-lhe a possibilidade de respirar. O ar que é dado a todos por ti, gratuitamente. Senhor, queira curar, ó Pai. Mas como começamos a oração do Pai Nosso, nós terminamos dizendo: faça-se segundo a tua vontade. E nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu quero saudar a igreja que nos acolhe, a igreja do CDF, Campo dos Ferreiras. Isso mesmo. Eu quero saudar também a igreja sede do distrito, a igreja do Jardim IP. E a igreja que nós íamos fazer um evangelismo, um final de semana, não pudemos, mas eu tenho certeza que estou falando a muitos membros da igreja do Jardim Umuarama. E eu oro nesta manhã também, e eu quero saudar o pastor distrital, o pastor Reinaldo, e agradecer às pessoas desta igreja do Campo dos Ferreiras, o Têniso em especial, pelo convite feito e pela oportunidade de escrever a história desta igreja, participando deste momento de adoração, Se fôssemos colocar um título para o sermão desta manhã, o título seria: As mãos de Deus na profecia. Isso mesmo. As mãos de Deus na profecia. A mão de Deus em todos os momentos proféticos. Mãos. Todos nós conhecemos as mãos e sabemos a importância das mesmas. A mão é símbolo de trabalho, A mão é símbolo de trabalho. A mão também, ela é símbolo de resistência, de autoridade. A mão é símbolo de luta. A luta entre o capital e o trabalho. Usa-se as mãos como símbolo do trabalho. E essa dialética entre essa luta entre o capital e o trabalho, entre o patrão e o empregado, usa-se com frequência as mãos como símbolo de resistência. Nos Jogos Olímpicos, uma imagem ficou para sempre, até os nossos dias. Um negro levantou a sua mão e a sua mão estava fechada, simbolizando assim resistência ao preconceito, à falta de cristianismo. Não existe quebra de preconceito sem os princípios abordados por Jesus Cristo. Não existe, não tem. As mãos também são símbolo feminino. Uma mão cor-de-rosa é símbolo da luta das mulheres pelos seus direitos. Na Bíblia, a mão ela esteve sempre presente em vários momentos, desde o Gênesis, no livro de Gênesis, quando Deus ele formou, ele modelou o homem, ele usou as mãos. E eu pergunto para você que me ouve, para ativar um pouquinho a sua memória, quantas mãos foram usadas para criar Adão? Foram 6 mãos, isso mesmo. As mãos de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. É por isso que no livro de Gênesis está dizendo: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. As mãos de Deus, Jeová, de Deus Jesus Cristo e de Deus o Espírito Santo, formou o homem, modelou o homem. As mãos
ela também se faz presente na história de um patriarca, de um símbolo do cristianismo, as mãos de Moisés. Isso, as mãos de Moisés. Moisés, com suas mãos, ele levantava um cajado, uma vara, um bordão, e ele libertava o povo do Egito. Foi com as suas mãos que Moisés, com as mãos erguidas, que ele venceu uma batalha. As mãos sempre presentes. O salmista Davi, ele diz que levantava as suas mãos para adorar o Senhor. Amém? Muitos hoje fazem isso. Nós muitas vezes precisamos erguer as mãos para que as mãos de Jesus alcance as minhas e as suas mãos. Jesus Cristo, ele usou as suas mãos para curar pessoas, para multiplicar pães, para erguer pessoas que estavam caídas. Jesus, ele também usou as suas mãos. Ele curou, ele fez milagres. No Apocalipse, a marca, o selo será posto na mão e na testa também. Vocês podem perceber que esse tema, ele percorre toda a Bíblia, as mãos. O tema de hoje é as mãos na profecia. Isso mesmo. As mãos de Deus, presente, sendo percebida nos temas proféticos. E eu convido você a abrir a Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 5. Nós iremos fazer uma correlação de Daniel capítulo 5 com Daniel capítulo 2. O livro do profeta Daniel no capítulo 5. Ainda, Daniel capítulo 5 relata a história de um império. Este império chama-se Babilônia. Babilônia. Percebem? Do capítulo 1 ao capítulo 5, o relato bíblico trata do Império Babilônico. O Império Babilônico. O livro de Daniel, ele tem 12 capítulos. 6 capítulos, ou seja, 5 capítulos, eu digo mais, 7 capítulos são dedicados para o primeiro império mundial. O primeiro império mundial, que é o Império Babilônico. Daniel capítulo 5, verso 1. Olha o que diz a palavra. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Era muita gente. Eu não sei se a gente tem a imagem dos impérios mundiais. Impérios mundiais. Aqui não, né? Só aí. Está aparecendo para eles. Ótimo. Ok. Tudo bem. Então, nós estamos vendo, então, essa imagem. A imagem do livro de Daniel, capítulo 2. E essa é a história do mundo em um capítulo da Bíblia. Daniel, capítulo 2. O primeiro império mundial é Babilônia, do ano 605 a 539. Babilônia, o primeiro império mundial. O segundo império mundial foi o Império Medo-Persa. Depois o Império Grego, a Grécia. Depois Roma, que seria as pernas de ferro. E depois os pés, em parte de ferro e em parte de barro. Percebem vocês? Eu quero chamar a atenção aqui para os 5 minerais que existem nessa estátua. Existe ouro, existe prata,
existe bronze e existe ferro, os quatro minerais. Mas, voltando ao capítulo 5, o rei Belsazar, que pertencia ao Império Babilônico, ele deu uma grande festa. Só uma observação. A estátua, por favor, novamente. Vocês podem ver a estátua. São 4 impérios mundiais. A profecia bíblica, ela dizia que não haveria outro império mundial, que depois das pernas de ferro, que seria o Império Romano, Roma pagã, depois Roma papal, viria os pés da estátua, e os pés da estátua e os dedos seriam de ferro e de barro. Seriam de ferro e de barro. E depois uma pedra viria, e essa pedra viria, e ela esmiuçaria o ouro, a prata, o bronze e o ferro. Notem, todos esses impérios mundiais, eles foram exterminados, isso mesmo, eles foram destruídos também pelo uso da bebida alcoólica. É verdade. Babilônia, foi nessa noite que o rei Belsazar deu um grande banquete aos seus grandes, que Babilônia, ela foi destruída, ela foi invadida pelos medos e persas. Também podemos observar na estátua que o império medo-persa, e aí nós queremos trazer a lembrança de vocês, a história daquela jovem chamada Esther. Ela viveu nesse império. Esse império também, ele se notabilizou pelo uso da bebida alcoólica. A Grécia, Alexandre, os historiadores dizem que ele também sucumbiu, ele morreu depois de ingerir uma quantidade grande de bebida alcoólica. E o quarto império, que é Roma, que hoje seria Babilônia, ela também será destruída pelo vinho que tem dado a beber às nações. Vamos à Bíblia, ao capítulo 5, verso 1. O rei Belsazar, ele deu um grande banquete a 1000 dos seus convidados. E enquanto Belsazar bebia e apreciava, é o verso 2, o vinho, aí ele fez algo que a gente não pode fazer. Ele praticou um sacrilégio. Ele mandou trazer para aquele bacanal os utensílios do templo de Jerusalém. A Bíblia diz que ele mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que o seu pai, Nabucodonosor, tinha trazido de Jerusalém. Eu tenho uma citação que eu gostaria de ler antes de nós continuarmos a leitura bíblica. A citação é a seguinte: estas terríveis palavras endereçadas aos que negligenciam as oportunidades que Deus lhes concede, no juízo investigativo, ora em prossecução, os homens estão sendo pesados nas balanças do santuário, para ver se seu caráter moral e estado espiritual corresponde aos benefícios e bênçãos recebidas. Ou seja, Belsazar, ele conhecia a atuação de Deus na vida do seu pai. Ele conhecia o Deus de Daniel. Ele sabia que o Deus de Daniel é o Deus que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É o Deus que domina a vida, que é soberano. Mas mesmo assim, ele manda trazer os utensílios sagrados do templo
de Jerusalém, para que aqueles utensílios, eles fossem usados naquela festa, naquele bacanal. Pastor Bullion, um orador do meio adventista, ele diz que o pecado começa com uma brincadeira. Depois passa para o cinismo e termina em uma depravação. Talvez, por um ato de brincadeira, Belsazar, ele quis que trouxesse para aquela festa aqueles utensílios sagrados. O verso 3 diz que trouxeram os utensílios sagrados, que foram tirados do templo, da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles. O rei, os seus grandes, as mulheres, as concubinas. E o verso 4, olha o que diz a palavra: beberam o vinho e deram louvores aos deuses. Atentem, eles bebiam e eles adoravam os seus deuses. Era isso que eles faziam. Existe uma ligação naquilo que eu faço, muitas vezes naquilo que eu como, com o Deus que eu adoro. É algo muito intrínseco. Porque o meu corpo e o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E aquilo que eu uso para alimentar-me, eu estou ou adorando a Deus, ou não estou adorando a Deus. Eu estou edificando o corpo, que é o santuário do Espírito Santo, ou estou destruindo o santuário do Espírito Santo. Eles beberam vinho, verso 4, do capítulo 5. Eles beberam vinho e eles deram louvores aos deuses. Olhem o que diz a Bíblia. Como é maravilhoso estudar a palavra. A Bíblia, ela se completa. E como professor de história, eu digo que a Bíblia é a maior ciência, com todo respeito aos colegas de exatas, de biológicas, de humanas, mas a Bíblia é a ciência, é a verdade, é a palavra que me apresenta a ciência da salvação. É a maior ciência. A ciência da salvação. Então, eles bebem e eles dão louvores a quem? Aos deuses de ouro, de prata, de bronze e de ferro. Vamos ficar apenas nesses minerais. Percebem? Os deuses de ouro. Agora eu quero a estátua para vocês lembrarem. Os deuses de ouro, de prata, de bronze e de ferro. Percebem que esses 4 minerais, eles estão na estátua de Daniel capítulo 2. Ou seja, Satanás, ele inspira os homens a contrafazer a obra de Deus. E eu não posso ser usado por ele. Eu tenho que me colocar sempre nas mãos do Senhor. Por isso que a minha oração pela manhã tem que ser: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço e permanece comigo. E permite que toda a tua obra se faça em ti. Amém. Licença. Deuses de ouro, deuses de prata, deuses de bronze e deuses de ferro. Ou seja, aqueles deuses, o objetivo babilônico é para dizer que Babilônia era para sempre. Os seus deuses eram maiores. E se nós continuarmos a leitura, havia também os deuses de madeira e os deuses de pedra. Quando Deus entregou a Moisés a lei, e Moisés com as suas mãos
entregou as pedras para que Deus escrevesse a sua lei, as mãos de Moisés com as pedras. E Deus é uma das poucas partes da Bíblia que Deus escreveu com a sua própria mão, com o seu próprio dedo. Foi a sua lei. Quando Moisés pôs as pedras para que Deus escrevesse ali a sua lei, um dos mandamentos está dizendo: não terás outros deuses diante de ti. Eu não posso ter outro Deus na minha vida. Não. Eu não posso ter um Deus de ouro, nem de prata, nem de bronze, nem de ferro, nem de madeira, nem mesmo de pedra. Não terás outros deuses diante de ti. Percebem que o livro do profeta Daniel, ele mostra uma batalha, uma guerra, uma luta entre o bem e o mal, entre Jesus, o príncipe Emanuel, e o príncipe das trevas. É uma batalha. Eles beberam e deram louvores aos deuses. No capítulo 2 de Daniel, existe também uma sequência que corresponde a esses 6 deuses que existem aqui no capítulo 5. Notem, existe um Deus de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. São 6. O número 6 simboliza, representa a totalidade dos deuses de Babilônia. Os estudiosos dizem que é um sistema sexagemal, ou seja, que tem como base o número 60. E eu quero avivar a memória de vocês, procurando fazer com que vocês lembrem qual era a espessura da estátua. A estátua, ela tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. É o número 6 presente. O número 6 é o número da imperfeição. Porque o número da perfeição é o número 7. 7 é o 7º dia da semana. 7 é o número que corresponde ao dia que Deus, ele deixou para que nós observássemos. E o que se contrapõe, o sábado do Senhor, é o falso sábado, que é o domingo. Portanto, os 6 deuses, eles representam o panteão dos deuses babilônicos. E é uma guerra de deuses. Mas o Deus do céu não se compara com esses deuses que são criados. O nosso Deus, o nome dele é Criador. Ele é o Criador. E se ele é o Criador, ele cuida das suas criaturas. Que eu acredite, que você acredite, que Deus, ele está cuidando, que ele está velando, que ele está acompanhando a nossa vida. Vamos à Bíblia? Vamos ao verso seguinte. Capítulo 5, verso 5. No mesmo instante, apareceram, imagine, no mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. O rei, ele via os dedos que estavam escrevendo. A mão de Deus na profecia. O que aquela mão estava escrevendo? O que aquela mão escrevia na parede? Imagine vocês, aquela festa, as músicas, tudo parou, o silêncio pairou naquele lugar. A Bíblia diz que o rei começou a tremer,
os seus joelhos batiam no outro. Ele pressentiu que era algo acima dos seus deuses. Ele pressentiu que aquela mão era uma mão de um Deus que lhe estava trazendo juízo. Uma escritora, uma educadora, o nome dela é Ellen White. Ela escreveu que aquelas letras que foram escritas na parede, elas reluziam como fogo. Estavam ali, reluzindo, além daquelas luzes, daquele lugar, daquele salão, um salão enorme. Diz os historiadores que o salão tinha 53 metros por 17. Era uma sala, era uma festa, e a mão de Deus ali escrevendo. O que a mão escreveu, a Bíblia está dizendo. Mas o rei queria saber o que significava aquela escrita. A Bíblia diz que ele chamou os sábios, ele chamou os astrólogos, ele chamou os adivinhos, ele chamou as pessoas que trabalham com ciências ocultas. Eles não sabem, porque os mistérios de Deus, Ele revela a quem Ele quer e Ele revela àqueles que o amam. Não havia ninguém que pudesse descrever aqueles 3 verbos que estavam na parede. Sabe qual era? Mene, mene, tekel, passim ou peres. Foram 3 verbos. Mene, tekel e peres. E aí a mamãe de Belsazar, ela logo veio e disse: olha rei, olha meu filho, não se preocupe. Tem alguém no teu reino. Olha que coisa extraordinária. Versículo 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. É verdade? Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência. Versículo 12. Porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência existem em Daniel. Então Daniel, ele foi trazido à presença do rei. Ele foi trazido à presença do rei. Daniel, venha Daniel, entre, por favor. A minha mãe, ela me relatou que você sabe o que significa essa escrita na parede. Notem, o nome de Daniel significa: o Senhor é o meu juiz. Então, quando Belsazar, ele chamava assim, Daniel, ele estava dizendo: o Senhor é o meu juiz. O Senhor é o meu juiz, venha me julgar. Deus, ele é o juiz. O livro de Daniel, capítulo 7, diz que ele entregou o juízo ao seu filho, a Jesus Cristo, que hoje está sentado, como diz o credo católico, à direita de Deus Pai, julgando os vivos e os mortos. E um dia ele vai voltar a esta terra para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém. Daniel foi trazido à presença do rei. Versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Isso mesmo.
Agora vejam, ele falou isso no verso 17. Agora, ele só foi dizer a interpretação ao rei, que verso? Apenas no versículo 25. Do verso 17 até o verso 24, Daniel ele fez um sermão para Beltsazar. Ele disse: Beltsazar, você viu o que aconteceu com o seu pai, a grandeza, a glória, a majestade que Deus lhe deu, e você não humilhou o coração, ainda que sabia de tudo isso. Este momento de crise que estamos passando é momento de humilhar o nosso coração. É momento de confessar os nossos pecados. É momento de consagração. Nós não estamos presos em nossos lares apenas para nos divertirmos, Não. Nós estamos nestes momentos, é momento de preparo, é momento de busca, de reconciliação. A Bíblia diz que Daniel pregou para Beltsazar dizendo: olha, você não deu louvores ao Deus do céu, você deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Que Deus nos livre de estarmos adorando esses deuses nos dias de hoje. Quais são os deuses da minha vida que precisam serem tirados, erradicados? Será se é o Deus de ferro? Um automóvel que eu fico idolatrando? Será um Deus de madeira? Quem sabe os bens materiais? Eles precisam serem destronados. Beltsazar, você não adorou a Deus, não glorificou a Deus. Vamos ao verso 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Beltsazar, eu acho que ele já estava impaciente, mas ele não podia fazer nada, porque estava ali alguém que ia dizer o que significava aquelas palavras na caiadura da parede. Ele disse: olha, Beltsazar, você está lendo, né? Nene, tekel, passim. São 3 verbos, Beltsazar. O primeiro é: você foi contado. Você foi contado. Você foi avaliado. Deus, ele te pesou também, Beltsazar. E você estava muito leve. Não estou falando de pesos. Não, estou falando de peso espiritual. Beltsazar, Deus contou o teu reino. Acabou, Beltsazar. Deus é soberano, Beltsazar. Eu lembro de um partido político aqui no Brasil, que um dos seus líderes disse que gostaria de passar 20 anos no poder. Mas interessante, o número desse partido é 13, todos sabem. E com 13 anos, eles deixaram de governar o Brasil. Não tenho nada a comentar sobre o governo. Estou dizendo apenas que Deus é quem dá e é quem tira. É a Bíblia quem diz. No capítulo 2 de Daniel, ele põe e ele tira, ele muda estações, ele muda governantes, ele muda patrão, ele muda empresa. Deus é soberano. Beltsazar, Deus contou o seu reino. Deus contou o seu reino. Você foi pesado, mas você não tinha o que se esperava que você tivesse. Você foi pesado. Esse é o segundo verbo, tekel. Pesado foste na balança e achado em falta. Peres é o último verbo.
dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. A história secular, ela está lá na história secular, nos livros de história, que no dia 13 de outubro de 539, Babilônia foi invadida. Eles secaram o rio Eufrates. Isso é um símbolo. O secamento do rio Eufrates é para que Deus venha libertar o seu povo. Está no Apocalipse. Eu termino falando da mão de Deus salvando. Apocalipse capítulo 5, verso 1. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. O livro estava na mão direita. Jesus que tem este livro na sua mão. Este livro, ele pode ser a história da minha e da sua vida. Ele pode abrir a minha vida. Ele é capaz de fazer com que a minha vida, ela seja uma vida de alegria, de salvação. Porque a própria Bíblia diz, não vamos ler, apenas citarei, no livro de Isaías: eis que nas palmas das minhas mãos tenho escrito o teu nome. O seu nome, o meu nome, está nas palmas das mãos de Jesus. Percebem que tema maravilhoso? Desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, falamos sobre mãos. As mãos de Deus agindo, atuando, salvando. E terminando, estamos dizendo que o nosso nome está nas mãos de Jesus. De que maneira? A Bíblia responde. Zacarias capítulo 13, verso 6. O profeta escreveu que lá no céu, alguns vão olhar as mãos de Jesus e vão ver que as mãos de Jesus têm uma cicatriz. Oh, que amor! O amor de Jesus. Tem uma cicatriz nas mãos de Jesus. É emocionante. E alguns irão perguntar: Jesus, que feridas são essas nas tuas mãos? Ele tem várias respostas. Ele pode dizer: olha, essas feridas aqui é o seu nome, é o meu nome. É o nome do seu parente, do seu amigo, do seu vizinho. E a Bíblia diz que ele vai responder: são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Que o meu nome e o seu nome esteja nas mãos de Jesus. Que as mãos de Jesus, ela escreva não uma maldição para a minha vida, nem para a sua vida, mas uma bênção. Porque o nosso nome está nas mãos do meu Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir uma mensagem cantada. Essa mensagem cantada é para que eu tome uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Senhor, tantos assuntos trabalhados, tantos assuntos falados nesta manhã. E eu quero, Senhor, sair desta pandemia mais fortalecido. O meu nome precisa estar mais avivado nas mãos de Jesus. Amém.